Seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena ou para uma pandemia, a nossa hora devocional diária no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 128. Salmo 128 faz parte do pacote, você já sabe isto, acompanhando estas devocionais, o pacote dos chamados Cânticos dos Degraus, ou Cânticos de Romaria. Do 120 ao 134 temos estes pequenos salmos, normalmente bastante festivos, pequeninos, fáceis de decorar, que eram cantados pelo povo à medida que caminhava para Jerusalém na altura das festas. Poderia também ser usado, e certamente seria usado, ao subir a grande escadaria que precisava ser subida para que o povo pudesse chegar até à plataforma onde estava o Templo de Jerusalém. Este Salmo 128, junto com o 112 e o 127, são salmos centrados na família e no lar, na casa, não é? No ambiente familiar. Nós lembramos que o 127 é um salmo que exalta o trabalho e que exalta a realidade da necessidade de ser o Senhor a tomar conta, se o Senhor não edificar a casa. O Salmo 128 vai numa linha muito próxima e diz então assim o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. O verso 1 certamente nos lembra o Salmo 1, não é? A ideia daquele que é bem-aventurado o que teme ao Senhor. Mas é importante nós percebermos aqui a ideia completa, não é? Bem-abençoado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Ou seja, nós não estamos a falar aqui sobre religião, não estamos a falar aqui sobre prática religiosa ou momento de culto, estamos a falar sobre vida. Cada vez que a Bíblia usa a expressão andar, e ela usa inúmeras vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a ideia de andar é a ideia de viver. Nós vivemos, andamos, certamente faz parte da vida andar, não é? É verdade que usamos muito carro hoje em dia, mas continuamos a precisar ter que andar. E andar nos caminhos do Senhor significa fazer a vontade de Deus, cumprir o que Deus quer, conhecer aquilo que Ele revela na Sua palavra, porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós e nos diz o que é que Deus pretende para a nossa vida, e andar de acordo com aquilo que Ele revela. Ou seja, quando estamos aqui a falar de temer a Deus, estamos a falar de vida prática, estamos a falar de vida com Deus. Os povos vizinhos de Israel tinham uma noção muito limitada da sua proximidade de Deus, tinham uma noção claramente repartida em que precisavam ir prestar algum culto, prestar algum sacrifício, fazer alguma cerimónia, mas a sua vida não era de cada um. A ideia do povo de Deus, o povo de Israel na Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é que a nossa ligação com Deus não diz respeito apenas a um momento de culto ou a um ato religioso, é vida. É constante, não há divisão entre sagrado e profano. Não há um momento para ser crente e um momento para ser o que nós quisermos. Nós tememos ao Senhor e mostramos isso, andando, vivendo, de acordo com aquilo que Ele quer, andando nos seus caminhos, agindo de acordo com aquilo que Ele quer, falando, pensando, atuando da maneira que o Senhor deseja. E quais são então as bênçãos para aquele que vive desta maneira? E aqui a bênção, nós podemos dizer, está concentrada em duas áreas, o trabalho e a casa. Primeiro, o trabalho vai ser abençoado. E é muito bonito este versículo 2, porque ele, de alguma maneira, nos fala sobre a quebra da maldição de Gênesis e a quebra do pessimismo de Eclesiastes. Em Gênesis capítulo 3, nós lemos o Senhor declarando a Adão que o trabalho ia ser amaldiçoado por causa dele. Por causa do pecado do homem, o trabalho ia passar a ser difícil, complicado. O homem ia ter dificuldade na sua atividade profissional. E sabemos que o trabalho sempre traz algum tipo de canseira, mas aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, sabe que o trabalho não é uma maldição, sabe que o trabalho foi dado por Deus antes do pecado, reconhece que o trabalho, em última instância, deve ser feito para o Senhor e, por isso, tem uma forma diferente de encarar a forma de trabalhar, tem satisfação naquilo que é o trabalho, vive de uma maneira diferente em relação a todas as outras pessoas. Isto é digno de nota, é importante e é valioso para todos nós. De maneira que aqui esta expressão ultrapassa também
o pessimismo de Eclesiastes quando dizia todo o trabalho é vaidade. A gente cansa-se para quê? Trabalhamos e no fim vem outro e fica com o nosso trabalho e não anda absolutamente o que nós queríamos. Nunca estamos satisfeitos e nunca vamos conseguir ficar. Uma ideia muito pessimista. Se realmente Eclesiastes foi escrito por Salomão no fim da sua vida, mostra o pessimismo de um velho que tinha se afastado de Deus e dos caminhos do Senhor. Aquele que teme o Senhor e vive com Deus, recebe contentamento da parte do Senhor, inclusive no que diz respeito ao seu trabalho. E por isso ele tem uma forma diferente de encarar a atividade profissional. O outro lado da bênção é a família, esposa e filhos. A esposa é descrita como uma videira, os filhos como uma oliveira. São símbolos muito comuns em Israel. A videira é conhecida pela sua fruta abundante, não é? Cada cacho de uva tem uma quantidade enorme de uvas. E, por outro lado, a oliveira é reconhecida pela sua grande produtividade, mas também pela sua longevidade. As oliveiras duram muito tempo, duram séculos. E por isso estas duas ideias são muito interessantes. A ideia de que a família vai ser frutífera e vai ter vida longa. A esposa é descrita como aquilo que está no interior da casa. Esta expressão usada aqui para a esposa é difícil de traduzir. A ideia parece que a esposa é como coluna, não é? Ela é um sustentáculo da casa, ela é um suporte para o marido. E lembra-nos aqui a expressão da mulher virtuosa, que é descrita como este suporte extraordinário para a vida do homem que a encontra. E por outro lado, os filhos são descritos como bênção, porque é assim que nós encontramos na palavra do Senhor, os filhos são descritos como bênção. A oração e a bênção clássica, o Senhor te abençoe desde Sião, é algo usado com frequência, faz parte da oração tradicional do povo de Israel. A ideia é que em Sião, onde está o templo, de onde emana a glória de Deus, estamos no Antigo Testamento, não no Novo. Então esta é a ideia de que a bênção do Senhor vai vir desde o local onde Ele está centrado. E há o toque usado em vários outros salmos também, de que a família do homem que teme ao Senhor é uma família abençoada e que reverte em bênção para a nação. A nação é abençoada e quando há paz na nação, a família é abençoada. Ou seja, é um círculo que não é vicioso, é um círculo abençoado. Um abençoa o outro e por sua vez é abençoado. Meus irmãos, a família é sempre a base da sociedade. E nações fortes têm famílias bem estabelecidas. O trabalho do inimigo para destruir a família, destruir o casamento, destruir a noção clara desta estabilidade que existe numa família, homem, mulher, filhos, faz parte do seu desejo de destruir aquilo que Deus criou. Todas as grandes sociedades da história, todos os grandes impérios tiveram a sua base inicial naquilo que eram as famílias e se perderam e acabaram por ser destruídos por causa da perda da base das famílias. Nós iremos continuamente lutar por aquilo que são as nossas famílias e defender aquilo que é o ensino bíblico a respeito da família, do casamento monogâmico, heterossexual e da bênção que são os filhos dentro de casa. Certamente esta é uma bênção da parte do Senhor quando nós podemos ver as nossas gerações. A Bíblia declara que a ideia tradicional hebraica da longevidade, de viver vida longa, significa bênção do Senhor. Poder ver os filhos, poder ver os netos, poder ver os bisnetos. Portanto, isto seria muito significativo e não era tão comum num local onde a mortalidade, numa era em que a mortalidade era muito, muito comum e se morria muito cedo. Temos então neste salmo de alegria, um salmo de exaltação ao Senhor, um salmo que nos lembra que quando nós andamos nos caminhos do Senhor, a nossa religião não é de domingo, mas é uma vida com Deus. Nós temos a nossa vida abençoada. Trabalho, família, recebem a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o teu trabalho te traga alegria, que a tua família seja abençoada e próspera.